Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Deixe-me expressar a minha gratidão a Deus. Este é os frutos do nosso trabalho. Estas vidas que testemunham o poder do Evangelho. Vidas que estiveram do outro lado e ouviram o Evangelho da graça de Deus e se renderam a Cristo. Nós não trazemos as pessoas para ser membros, não dizemos que nós somos os pastores dela, que elas têm que servir a nós. Não, nós pregamos a Cristo como Senhor. E esta pregação, por ser uma pregação autêntica do Evangelho, vai produzindo frutos para Deus. As pessoas estão saindo da religião, rasgando o seu cartão de membro, a sua carteirinha, o seu diploma de batismo e se rendendo ao Evangelho da graça de Deus. Hoje, colocamos mais um testemunho, onde um professor teólogo básico, né, se rendeu ao Evangelho da graça de Deus. Eu me sinto confortado, eu me sinto regozijando no que o poder desta palavra tem feito neste país. Infelizmente, algumas pessoas ainda resistem, mas nasceram para isto mesmo, para a pedra de tropeço. Em contrapartida, tem um grupo que, se dizendo em graça, tenta nos atacar, vendo que nós estamos apresentando frutos saudáveis para Deus. Estão vendo, não querem admitir, mas estão vendo que nós estamos tirando as pessoas do sistema religioso e não trazendo para a cobertura, não trazendo para o domínio, mas dizendo a elas que elas agora são livres. Glória a Deus pela sua vida, você que é inscrito neste canal, glória a Deus a você que entendeu que deve dar o like, compartilhar, porque os testemunhos por si só já falam. Antes, aproveitando este argumento do testemunho, envie o seu testemunho para nós. Está chegando muito testemunho. Amanhã vamos colocar um forte, brabão. Mande para nós. O telefone que você vai enviar é um chip, um telefone em que nós disponibilizamos apenas para isso. Algumas pessoas estão ligando para cá e estão sendo bloqueadas. Por quê? Porque querem perguntar para mim, como é que você está, Geraldo? Eu penso que é um vídeo que chegou. Abençoados, o número do telefone que vai ser disponibilizado é apenas para enviar o vídeo de testemunho. Não é para me dar bom dia, neste telefone que eu vou dar aqui. No outro meu telefone que vocês têm no YouTube, vocês podem mandar perguntas, se eu puder eu respondo. Se eu souber eu respondo. Vocês podem me dar bom dia, mau dia, péssimo dia, ótimo dia. Mas este número de telefone que eu vou dar, para que você não seja bloqueado, é só para enviar o vídeo do teu testemunho. Você diz, irmão Geraldo, segue o meu testemunho. Eu vou dizer, nós vamos baixar, editar e colocar. Acabou, entendeu? É somente para isso. Esse telefone não atende chamada, esse telefone não recebe mensagem de áudio ou texto e a insistência gera bloqueio, entendeu? Então, se você deseja que o seu testemunho corra ao Brasil, se você quer evangelizar o Brasil e grandes partes do mundo, dando o seu testemunho, contando como você foi alcançada pela graça de Deus, o DDD é 21, o número é 966429733. O DDD é 21 966429733. Envie o seu vídeo com a câmera deitada e olhe, outra coisa que muitos vídeos estão sendo descartados. O cara bota o telefone lá embaixo e ele fica conversando aqui com ele.
baixinho, entendeu? Amém, glória a Deus. Aí quando vai ao ar, não ouve. Tem um abençoado, eu espero que ele esteja me ouvindo, deu o testemunho da filha que estava com câncer e ouviu essa palavra, enfim, não tem condições de colocar o áudio muito baixo. Então o áudio, se possível, bem próximo de você, e como é um vídeo pequeno de 5, no máximo 7 minutos, para poder chegar por meio do WhatsApp, você fala num tom alto. Graça e paz, abençoados do canal Espírito em Verdade, aqui vai o meu testemunho. Eu conheci o Evangelho da Graça, pererê, parará, entendeu, abençoados? Aguardo o seu vídeo, aguardo o seu testemunho. Você pode evangelizar o Brasil, você deve evangelizar o Brasil. Aproveite as portas abertas por esse canal, onde centenas e centenas de pessoas assistem, para divulgar o testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Vou repetir mais uma vez, o DDD é 21 96642 9733. Bem, o tema da nossa live, hoje é sábado, nós não demoramos muito, o tema da nossa live já aparece aí, resistindo à verdade pela falsidade. Muitas pessoas estão resistindo à graça de Deus na sua maturidade. Eu preguei durante algum tempo a graça de Deus, mas não na sua plenitude. Eu pregava aquela graça de Deus leitinho. Fomos justificados pela graça. Você sabe que isso é o leite, né? O que é o leitinho da graça? É tudo aquilo que Paulo pregou no início lá. Paulo vivia, né, numa graça, estava nos seus dias seguindo o curso, estava sendo montada, era a fundação, não era a edificação. Ele diz que ele pregou o fundamento, viria outro e colocaria a edificação. Então, pregar a graça de Deus é andar dentro das 14 epístolas, não ir além, não respeitar o que Paulo disse estava no pretérito, não viver a essência, não se deixa seguir para a perfeição. É dizer, eu sou eleito, justificado pela graça, Cristo morreu pelos meus pecados. Você sabe que isso é um leite brabo, porque Cristo não morreu pelo meu pecado. Cristo morreu pelo pecado da nação judaica. Eles tinham pecado, eles estavam debaixo da transgressão. Pecado, no contexto bíblico, é a transgressão da lei. Foi essa transgressão que havia sobre a primeira aliança que Cristo veio resgatar, tirar. Diz que ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. Nós nunca estivemos debaixo da lei. Isto é, sair do leitinho. Eu não fui justificado pela graça. Isto é, sair do leitinho. Por quê? Porque quem foi justificado, ou seja, inocentado, quem tinha culpa. Eu não tinha culpa nenhuma. Quando eu nasci, eu já nasci na graça mais que perfeita. Porque é a graça estabelecida após ano 70, do primeiro século da era cristã. Essas verdades são resistidas por alguns irmãos que ainda estão lá no leitinho, né? E essa semana eu fiquei muito alegre porque eu vi 3 canais, 2 deles que me perseguiam, 2 deles que falavam que ainda iam ter o corpus glorificado porque eu pregava a escatologia, que isso é uma heresia, que eu era preterista. E eu vi eles se rendendo ao Evangelho da graça de Deus, pregando a escatologia, dizendo sim que Jesus se manifestou, era uma manifestação, era o juízo para o povo de Israel. Como é bom você saber que as pessoas resistiram à verdade e se renderam, embora alguns resistem à verdade pela falsidade. Mas nós temos um chamado, uma santa vocação a resistir como forte muro de bronze à falsidade por meio deles, então, anunciada. Bem,
Eu quero me utilizar de um texto lá do Antigo Pacto. Estava acontecendo algumas coisas e Deus usou o profeta Jeremias. Eu vou me utilizar, não tem nada a ver o contexto. Estava falando sobre algumas coisas que estavam acontecendo lá em Israel. Mas eu vou me utilizar de um texto ali, que cabe bem nesta minha homilia. Olha lá, guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Versículo 5, cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. Eu vou me utilizar desse texto, Jeremias 9, versículo 6. Vivem no meio da falsidade, e pela falsidade recuso conhecer-me, diz o Geraldo. Diz quem? Diz o Senhor. Abençoados, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O avanço do Evangelho da Graça de Deus nesse país é notório, se agiganta, está fazendo frente. Nada pode ir contra a verdade senão a própria verdade. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: quem jamais resistiu à sua vontade? A vontade de Deus é soberana. E no tempo determinado por Ele, Ele vai manifestando o beneplácito da sua vontade, quer o homem queira ou não. E ele pega alguém lá do monturo e o coloca como príncipe, assentado com os príncipes do seu povo. É dele a sabedoria, o poder, a honra e a glória. E ele vai, de tempos em tempos, apesar de algumas pessoas não aceitarem. Eu já disse a vocês aqui, teve um abençoado que diz que eu não poderia pregar o Evangelho da Graça de Deus, porque depois de Paulo só existiu um apóstolo às nações. Depois de Paulo, não existiu mais apóstolo nenhum. O reino foi entregue a Cristo e todos nós passamos a estar nivelados debaixo do dom, sobre o domínio do cabeça que é Cristo. Não existe ninguém melhor do que ninguém neste reino. Não existe membro governar membro. Todos nós, abaixo de Cristo, somos membros do seu corpo, que é a igreja. Então não existe autoridade eclesiástica, autoridade papal. Existe de forma secular, como chefe de Estado. Mas no reino estabelecido por Cristo, somos todos iguais, estamos todos nivelados. Então esta frase de Jeremias, capítulo 9, versículo 6, ela cai como uma luva neste meu pensamento nesta noite. Vivem no meio da falsidade. Você sabe que alguns abençoados que já passaram por aqui e estão me ouvindo, tá? Porque eles dizem que não gostam de mim, dizem que não gostam da forma que eu grito, que eu pulo, que eu mato barata, que eu dou rabo de arraia, que eu quebro o birimbau, mas gostam de me assistir. Interessante isso. Eles me caluniam, falam mal, mas me assistem de manhã, de tarde e de noite. Você vê que é a hipocrisia, porque isso é ser hipócrita. A hipocrisia. Vocês sabem que eles, alguns deles, retrocederam e sabem que aonde eles andam é uma falsidade. Sabem que o dízimo não deve ser aplicado. Sabem que a Santa Ceia é uma blasfêmia. Sabem que o batismo, aonde eles voltaram, para o vômito, de onde eles voltaram, sabem que não purifica nada. Estão andando no meio da falsidade. Mas para não se render, por causa do orgulho, você vê aonde vai a soberba e o orgulho do homem se dizendo cristão em graça. Sobra orgulho, falta humildade. Ao invés de sentar, conversar, esmurrar o corpo e procurar a verdade em amor, eles vivem no meio da falsidade.
preferem andar no meio da falsidade. Com títulos, com oportunidades para pregar, para cantar, para evangelizar. Então eles resistem à verdade por desejos sórdidos, por desejos gananciosos. Eles trocam a verdade de Deus pela falsidade religiosa. Isso aqui, lá em Israel, foi Deus que disse, tá? Ele assinou embaixo. Vivem no meio da falsidade e pela falsidade recusam a conhecer-me. O outro me disse, eu vou para qualquer lugar, mas andar com os irmãos no Sarapuí eu não ando. Você não anda porque não pode. Porque o orgulho e o preconceito religioso te impede a resistir à falsidade e abraçar a verdade. E o que é que se encontra? Vivem no meio da falsidade e pela falsidade recusam a conhecer-me. Eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo, ainda estão com uma frase antiga que dizia isso no meu tempo, tico-tico no fubá. Estão na lei, estão na graça. Gosta do evangelho da graça, mas gosta de dar uma escapadinha para ganhar oportunidade lá no sistema. Gostam do evangelho da graça, mas se fermentam com vendilhagem, se fermentam com venda de CD, se fermentam querendo sentar nos primeiros lugares, lá na igreja, Jesus é o poder do sangue, aí fica sentado lá na frente, abençoados. Você se recusa a romper com o sistema por causa dessas nojeiras, dessas patifarias? Gosta que as pessoas te vejam como pastor, de ter oportunidade? O nome disto, sabe o que é? Na verdade, é recalcitrar contra os aguilhões. Existe uma passagem, está aqui em Atos, capítulo de número 26, versículo 14. O apóstolo Paulo, diante do rei, deu um testemunho, ele disse o seguinte: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha lá, dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Recalcitrar é lutar, é mostrar resistência, é reagir o contrário, isto é, recalcitrar. Recalcitrar contra os aguilhões era um instrumento com uma ponta de ferro, ou de prata, ou de latão, que era preso na ponta de um bastão e era usado para travar o boi, como uma canga ficava ali travado. O boi selvagem, quando tentava sair daquilo que ele estava ali sendo domado, os aguilhões entravam nele e o feria. O termo usado aqui era que Paulo era como um boi brabo, um touro indomável, uma besta fera babando a caminho de Damasco, empunhando, prendendo, manietando, levando preso, consentindo em morte. Um boi, um touro selvagem, um touro indomável. Mas quanto mais ele lutava, quanto mais ele recalcitrava, mais os aguilhões entravam nas suas entranhas. Tanto é que no versículo de número 25, ele diz: então eu perguntei, quem és tu? Lutando contra algo que não conhecia. Assim era o boi brabo. Se ferindo, se machucando, tentando se esquivar daquilo que não tinha condições de ser esquivado. E quanto mais luta, mais... É assim que estão algumas pessoas, resistindo à verdade pela falsidade, e quanto mais resistem, se ferem. Vou mandar um recado a vocês que gostam
de tico-tico no fubá, de ficar aqui e ficar ali. O cerco está se fechando. As pessoas estão entendendo a escatologia consumada. As pessoas estão entendendo, mesmo num nível ainda de leite, que a graça de Cristo nos basta. E vai ter uma hora, e eu creio que não demorará, esse sistema vai estar em colapso, asfixia total nesse sistema. É por isso que nós estamos aqui dioturnamente, noturnamente, de forma incansável, trazendo os argumentos para que as pessoas despertem desse sono letárgico em que a religião os colocou. Os colocou, uns por vontade, porque tem pessoas que amam esse sistema cruel. Outros, por causa da feitiçaria evangélica, foram enfeitiçados pela serpente venenosa, ardilosa. Então, no caminho de Damasco, a besta fera raivosa, o Nero dos discípulos, que seria decapitado por Nero anos à frente, aquele que detinha cartas na mão para prender e matar, anos à frente escreveria cartas que dariam vidas a quem os ouvisse. Foi preciso uma palavra de despertamento, uma admoestação. Olha o estado em que esse homem estava, lutando contra a verdade, resistindo à verdade pela falsidade religiosa. E é assim que estão muitas pessoas dentro da chamada igreja, resistindo à verdade pela falsidade religiosa e caindo todos nós por terra. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Você vê que Deus não fala em língua balabachúria? Ele falou na língua que Paulo entendia, na língua hebraica. Disse ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Entende-se que o que Paulo fazia perseguindo os cristãos, na verdade era um recalcitrar contra uma ferramenta colocada na direção dele, o agrilhão, preso sobre a sua canga, que quando ele se movia, aquilo feria. Só Deus sabe o que se passava no interior deste homem a cada percurso no caminho de Damasco, perseguindo Pedro e sua trupa. Só Deus sabe as noites de sono incomodadas que esse homem tinha. Só Deus sabe o que muitas pessoas que resistem à escatologia consumada, o evangelho da graça de Deus, só Deus sabe como é que vivem numa entrega aos verdugos, sem paz teológica, num comichão de ouvido, numa incerteza. Não tem como refutar, não tem como dizer é mentira, e o que sobra é aquilo que eu disse, é a calúnia. São invejosos. O que sobra é isto. Quem resiste à verdade pela falsidade não usa de argumentos plausíveis, usa de calúnia, de difamação, porque é o que sobra para quem está recalcitrando contra os próprios aguilhões. Os aguilhões são estes. Os aguilhões da falsidade, da calúnia, da inveja, são invejosos. Querem o que Deus jamais os daria, porque Deus dá a quem Ele quer. Então, no caminho de Damasco, ele ouviu a voz divina dizendo: dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é mostrar resistência para obedecer, reagir o contrário. E ele dizia: quem tu és? Olha, quem tu és? Tu me persegue e não sabe quem eu sou. Não resista, se entregue. Eu sei que é uma luta muito difícil para alguém que está me ouvindo e que a família toda é religiosa, é da congregacional, ou é da igreja Maranata, ou é da igreja X ou Y. Eu sei que é tenebroso demais você sozinho está agora com esse entendimento. Mas lute pela verdade de Cristo. Honre a Cristo e o Evangelho.
e você será honrado. Honre a falsidade e você será decepcionado. Não recalcitre contra os aguilhões. Você já vai estar muito mais machucado do que você está. Eu sei, tem muitas pessoas que não dormem direito. Teve um abençoado que me disse, quando eu vi o seu vídeo a primeira vez, que você disse que Jesus voltou, eu disse, esse homem é um louco. Este é maluco. Todo mundo está dizendo que ele vai voltar. É a esperança da igreja. De que igreja? Só se for da igreja com placas, que mantém as pessoas presas lá dentro, numa falsa esperança da volta de Jesus. A igreja de Cristo já está reinando com ele em nível espiritual. Em nível espiritual, nós não temos mais que matar pomba, bezerro. Em nível espiritual, não há necessidade de purificação por meio de água. Em nível espiritual, não estamos em dívidas com Deus para anualmente levar 10%. Em nível espiritual, estamos aperfeiçoados nele, que é o cabeça. Estamos apenas cumprindo um protocolo. Esta carne não tem nada a ver com o reino espiritual, não tem nada a ver com a nossa cidadania. Esta carne aqui é um véu, cumprindo um protocolo. O teu espírito e o meu espírito está aqui para aprendermos as adversidades uns com os outros e superá-las. Não tem nada a ver com práticas religiosas, como ensina quem resiste à verdade. Então é muito bom quando você tem essa paz, quando você tem este gozo, quando você tem essa alegria, porque isto era o reino. Paulo disse, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo. Então é isso o que está aí fora. Uma resistência à verdade pela falsidade. E o abençoado me disse, eu sei, mas sabe como é que é? Pô, cara, se estiver errado, então todo mundo então vai estar errado e pelo menos eu não vou errar sozinho. Olha, pela falsidade resiste à verdade. Deus disse aos judeus, vocês me recusam a me conhecer. E eu vou atualizar esta frase. Vocês se recusam a crescer na graça e no conhecimento. Vocês se recusam a se humilhar. Vocês se recusam a voltar. Vocês se recusam a andar na verdade. Paulo disse, seguindo a verdade em amor, mas vocês se recusam pela falsidade. A soberba e o orgulho é tão grande que agora, não tendo para onde ir, se envergonharam de ter dado um tiro no escuro. Só que isto é olhar para a natureza caída, onde nada de bom pode ser dado. Eu prefiro andar com a verdade e recusar a falsidade do que o contrário. Porque senão eu entro num colapso. Quando eu encontrar alguém que conhece a verdade, eu vou entrar numa rota, eu vou entrar numa batida de frente, eu vou entrar num colapso. Porque eu não vou poder dizer que eu sou cristão. Eu conversei com o Miguel, tem um abençoado que quando me viu, ele correu. Mas correu por quê? Porque está andando na falsidade, depois de andar na verdade, e sabia que o confronto comigo era vergonhoso. Por quê? Porque ele poderia falar comigo de futebol, de filme, do filme da Netflix, poderia falar comigo de receita, de comida, de água de coco, de água mineral, de água do poço, mas ele não poderia falar comigo de evangelho, porque evangelho eu sempre me mantive firme, não fui nem para a direita e nem para a esquerda, eu me mantive firme na vocação em que eu fui chamado, eu não retrocedi. Então, para algumas pessoas isto é vergonhoso, porque mantém a falsidade por causa do orgulho e da soberba, e graças a Deus que você não se permitiu entrar nisto. Olha o que Paulo escreveu em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Olha aí. Se alguém ensina outra doutrina, logicamente que era a doutrina que Paulo pregava, a graça de Deus, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo,
e com o ensino segundo a piedade. Disse ele no versículo de número 4. Leia, leia, leia. Diz que esta pessoa que não concorda com as sãs palavras, a sã doutrina, a graça de Cristo. Em outras palavras, que pela falsidade recusa a conhecer, a crescer na graça e conhecimento. Paulo diz, é enfatuado, olha, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja. Olha da onde nascem essas coisas. De pessoas enfatuadas, que nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras. Vai vendo aí, meu amado. De que nascem inveja, provocação, difamações, ruim suspeita, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privado da verdade. Ué, mas um homem com a mente pervertida. Um homem com a mente privada da verdade. Por quê? Porque pela falsidade. Recusa conhecer a verdade. Não. Não me mostra, eu já conheço a palavra. Prega para quem não é crente. Por que você não prega para o centro espírita? Por que você não prega para um bandista? Por que você não prega para o pagodeiro? Porque o pagodeiro não toma dinheiro de ninguém, como vocês fazem na igreja. O pagodeiro, ele não engana ninguém dando fita. O pagodeiro não manda ninguém beber água depois da oração, dizendo que aquilo ali cura câncer. O pagodeiro, se você falar da verdade com ele, e ele estiver preparado para esta verdade, ele aceita, recebe a palavra. Vocês têm torpe ganância. Ensinam o que não convém por torpe ganância. E se abraçarem a verdade, o palco será desmontado. Foi desmontado na minha vida, foi desmontado na vida de várias pessoas que estão me ouvindo aqui. O ala ou não o ala? O ala desmontou na sua. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui? Você viu o testemunho? Eram teólogos, presbíteros, né? Bacharel em teologia, professor de escola bíblica dominical, diáconos, presbíteros, evangelistas. Neste momento eu estou pregando aqui por uma classe infinita de homens que tinha título e refutaram tudo isso como esterco para dizer, eu não vou mais resistir à verdade. Chega, eu me rendo. Eu encontrei o meu caminho de Damasco. Chega de recalcitrar contra os aguilhões. Eu quero a verdade de Cristo. Bacharel em teologia, todos esses livros, cursos, livros de escola dominical, lixo, joga tudo fora no lixo. Eu quero a verdade. Aconteceu com você? Sim ou não? Pode falar. Tá com medo? Tá com medo? Pode falar. Altercações sem fins. Por homens cuja mente, olha, por homens cuja mente é pervertida. Não é uma mente convertida, é uma mente pervertida. Ah, e disse também que esta mente está privada da verdade. Por quê? Porque ele supõe que a piedade, conforme Paulo disse no versículo 3, que o ensino da sã doutrina é a piedade, é o amor, é o cuidado com a doutrina, que é segundo a piedade. Ele diz que, supondo que a piedade, a pregação genuína do evangelho, o zelo com o evangelho, o cuidado com as coisas de Deus, e no nosso caso o evangelho, é fonte de lucro. Você entende que a resistência tem que trazer um lucro? Vou dizer uma coisa a vocês, com sinceridade. Os irmãos aqui sabem disso. Já me ofereceram, na época, 20 mil reais para tirar o vídeo dízimo, você foi enganado. Aqui, já veio, na presença da minha esposa, de algumas irmãs aqui, vieram me oferecer um salário de 10 mil reais há 10 anos atrás, para mim deixar de pregar isso que eu prego, porque eles viram que eu tenho um pezinho lá, que você sabe que eu tenho um pezinho lá, eu tenho um balabachura, eu tenho um manto do remanto. Então eles me ofereceram um Cobalt
2008, 2009, não me recordo, acho que era 2009, um Cobalt 0 km e um salário de R$ 10.000. Mas eu não poderia pregar isso aqui. A carne fica atiçada, mas quem tem compromisso com a verdade do evangelho, você come pão duro, você passa perto e necessidade, como eu, os meus filhos e a minha esposa já passamos. Mas você não se rende mais aos aguilhões da lei. Você não vai mais recalcitrar. Você não luta. Você não resiste. Você se entrega. A sua alma armada fica desarmada diante da grandeza do Cristo ressuscitado. Eu louvo a Deus pela sua vida. Não retroceda, nem um minuto sequer. Firme na graça de Cristo Jesus. Amanhã, a partir de 10h20, nós estaremos ao vivo com uma palavra, meu amado. Meu amado, já arde no meu coração, com uma palavra que vai sacudir você nesse sofá. Você vai dar umas 2 piruetas, vai entrar dentro da televisão, vai me dar um abraço e vai voltar, porque o coro vai cantar. Um grande e caloroso abraço. Segunda-feira estou de volta às 5h20 da manhã. Amanhã, então, nós temos Graça Sem Retoque ao vivo, 9h10, 9h15. Graça Sem Retoque está colocando os louvores ao vivo. Os irmãos apresentando o fruto dos lábios que confessam o nome. Não se inscreveu ainda no Graça Sem Retoque? Quinta-feira que vem... Quinta-feira que vem eu estou de volta no Graça Sem Retoque. Vamos falar de coisas. Sabe aqueles assuntos coisados que tem criança aí na sala? Nós vamos falar daqueles assuntos coisados. Eu e Jaqueline Moraes. Então amanhã nós temos Graça Sem Retoque, transmissão do louvor, para você louvar junto, para você apresentar os frutos. Olha, culto na sua casa. Olha que maravilha. Sai do Graça Sem Retoque ao vivo, não é isso, minha esposa? É ao vivo, o louvor junto conosco. Eu vou estar lá, você vai estar comigo. Lá no Graça Sem Retoque. Se inscreve, ativa o sininho, para na hora que entrar o louvor, você não perder, porque é ao vivo. Depois você volta para este canal abençoado de Jesus e você vai ver a transmissão 10h20. E à noite, eu tenho um testemunho para arrebentar. O porteiro da Igreja Assembleia de Deus rasgou o verbo e contou tudinho. Amanhã esse testemunho, tá bom? Fica com o meu abraço, o meu amor não fingido e que você descanse, porque resta um descanso, já é o nosso descanso em Cristo. Até amanhã, querendo o Pai.